A programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Senhoras e senhores, presentes a esse ato de posse. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política, que eu acho é que não houve mensalão. Para o presidente, o caso do mensalão serviu de lição para o Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. Mistério que foi a tentativa de golpe no governo. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. O PT tem que pedir desculpas. O que eu acho é que não houve mensalão. Consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge o seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. E aí tem do espetáculo dela falar. Ela vai fazer o papel de vítima, que ela diz que ela não foge da luta. E aí o que está implícito, ouvinte, é que ela foi sempre uma defensora da democracia desde a época do regime militar, o que é mentira. O que está implícito é isso. Os grupos de luta armada, mas nenhum defendia a democracia. Todos defendiam a ditadura do proletariado. O que eles tinham como divergência, se era de viés chinês, soviético, havia União Soviética à época, ou cubano. Era isso. Mas ela já está implícita nessa fala, eu não fujo da luta, como se ela fosse uma heroína do povo brasileiro. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. A fome é um problema de quem está comendo.
grande orgulho que eu tenho é que nunca antes na história desse país um presidente encarnou tanto a alma de vocês como eu encarnei, porque vocês se sentem o Lula na presidência da República desse país, com virtudes e com defeitos. Começa agora o programa Dilma Presidente. Ninguém faz as coisas quando ela não tem paixão nem crença. Tem de ter paixão para fazer. O que permite realizar é sua capacidade técnica, é verdade. Mas o que te mobiliza e te faz não esmorecer são seus compromissos. Eu realmente fico muito feliz de saber que eu posso entregar a faixa presidencial para uma companheira do meu partido. E uma companheira mulher é uma coisa gratificante. Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Os números oficiais do TSE mostram que mais de 92% das urnas apuradas e Dilma Rousseff, do PT, aparece em primeiro lugar com 55,43% dos votos válidos. Neste ritmo da apuração, não há mais dúvida. Dilma Rousseff é eleita presidente do Brasil. Uma mulher vai comandar o Brasil nos próximos 4 anos. Dilma Rousseff. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Teve uma cena na minha infância que eu lembro perfeitamente. Parecia um menino na porta da minha casa querendo comida. E aí ele falou pra mim que ele não tinha nada. Eu tinha uma nota de dinheiro. Então eu peguei ela, rasguei, dei uma pra ela e fiquei com a metade. Inclusive a minha mãe dizia assim: que burrice! Como é que você foi fazer isso de rasgar a nota? Não vale nada. Não adianta isso. Momentos finais do presidente Lula no Palácio do Planalto. Momentos finais. Vamos ouvir a reação do público na descida de Lula da rampa do Palácio do Planalto. Marisa conversam. Conseguiu Lula. Bem para que a nossa presidenta Dilma pare de ficar ouvindo tanto fofoqueiro no ouvido dela, porque estão mandando demais nela, falando demais, ela que seja presidenta do Brasil. Infelizmente, ela sumiu esses dias, porque não adianta ela mentir, ela sabe que ela está com a doença. As cartas mostram que ela acaba não conseguindo terminar o mandato dela, fazer com que ela não termine e acabe o Michel Temer sendo presidente do Brasil ainda. Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral identificam que ao menos 3 empresas contratadas pela chapa Dilma Temer de 2014 não conseguiram comprovar que prestaram o serviço prometido. Essa notícia é grave, é uma bomba, que a eleição foi deturpada, foi fraudada. E como quem acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, a presidente Dilma Rousseff anunciou ontem que as investigações da Operação Lava Jato vão acabar com a impunidade no Brasil. Este caso aqui é um caso típico do mensalão ainda. We turn to Brazil, where even the Amazon rainforest looks like it's gotten a wax. Now, President Dilma Rousseff has spent the whole week dealing with developments in a corruption scandal which threatens to undermine her entire government. É a mesma coisa do Pizzolato. Usa dinheiro público em benefício do partido, acabou. Esse não é, de fato, eu tenho certeza disso, o primeiro escândalo. Agora, ele é o primeiro escândalo investigado. Uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso levado a cabo por esta corte
no segundo semestre de 2012. É a isso que nós acabamos de assistir. O ano foi de protestos. Ruas de várias cidades foram tomadas por manifestantes que pediam a saída da presidente Dilma Rousseff. Entre faixas e bandeiras, um boneco simbolizando o ex-presidente Lula vestido com roupa de presidiário chamou a atenção. O nome que recebeu foi Pichuleco, uma referência à propina. O governo de Dilma foi abalado pelo enfraquecimento da base aliada no Congresso e sofreu com baixíssimos índices de popularidade. Prova disso foram os panelaços. Sem força política, a equipe econômica não conseguiu fazer os ajustes necessários para reconquistar a confiança dos investidores. Resultado, a crise econômica se agravou, o desemprego aumentou e a inflação também. O cenário de incerteza levou a agência de classificação de risco Standard & Poor's a rebaixar a nota do Brasil. O país perdeu o grau de investimento, o selo de bom pagador. Quem sofreu também foi a Petrobras. A dívida cresceu fortemente e os prejuízos aumentaram. Com 5 meses de atraso, a estatal divulgou o balanço auditado do ano anterior e informou perdas de mais de 6 bilhões de reais somente por causa da corrupção. No âmbito da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro na empresa, foram várias prisões. Entre elas, a do ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que responde pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. O senador do PT, Teocídio do Amaral, líder do governo, e vários grandes empresários foram parar atrás das grades. Houve protesto também contra o presidente do Congresso, Eduardo Cunha. Os manifestantes pediram que ele deixasse o cargo. Cunha, que foi acusado de envolvimento no escândalo da Petrobras, defende um projeto que cria novas regras para o atendimento a vítimas de abuso sexual e dificulta o aborto legal em caso de estupro. Já no fim do ano, ocorreu o que o governo mais temia. Cunha aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra Dilma. O parlamentar atendeu o texto protocolado por juristas, em que estão incluídas as chamadas pedaladas fiscais em 2015. A presidente se defendeu, dizendo que não há justificativa para o impeachment. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Eu ouvi com bastante atenção argumentos tão espantosos. E o que dizer dos crimes que eles praticaram e que hoje, em relação aos quais pagam pena, cumprem pena em presídio da capital federal? Como sustentar que isso não configura quadrilha? Crimes contra a administração pública, crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, tudo provado, tudo documentado, decisão condenatória transitada em julgado. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi reformada, foi, como eu disse, jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por esse plenário. Olha, o risco que esse cidadão está sofrendo. Olha a pedra aí. Meu senhor, o senhor está passando um risco. Cuidado, Roberto, cuidado. Meu senhor, o senhor está passando Roberto. um risco. Olha a pedra aí, meu cidadão. Olha aí, o cidadão. Tem muita pedra aí, cidadão. Olha a pedra aí, brother. Vem, senhor! Vocês estão acertando vocês mesmo! E vocês estão acertando vocês mesmo! Protesto internacional! Revolução internacional! Olha, lá tem bomba de gás, Márcio. Ai, olha aí! Afasta, Márcio! Bomba de gás, olha. O cidadão lá, mostra lá, olha a pedra aí. Olha o cidadão lá, tá indo pra frente, rapaz, o perigo.
E aqui, olha, fica sem condições da gente respirar. Tem um cidadão ali de aproximadamente 60 anos que insiste no perigo, muitas pedras. Ele tá cantando o hino nacional. Vamos tentar. Cuidado, Roberto, cuidado aí. Cuidado aí. Eu vou fazer uma demonstração pacífica. Tá aqui, meu documento. Gente, olha, guys, cidadão, um risco o senhor tá correndo aqui, guys. Pedras. É um absurdo. Por que o senhor tá acompanhando tudo isso? Qual é a sua visão de tudo isso? A visão é que já está na hora de fazer um plebiscito para tirarem esses políticos que não representam nada, fazer uma reforma política. Nós precisamos de democracia. Juiz aposentado, agora o senhor está correndo um grande risco, né, senhor Silvio, aqui, em meio a pedras, bomba de gás. O senhor não teme tudo isso? O que é que o senhor diria para essa juventude que está querendo sim os direitos? Eu sou veterano das lutas de 68, não tenho medo disso, não. É muito bom. Olha, bomba de gás aí, bomba de gás, afasta. Afasta, olha. As bombas, mais uma vez, olha, tá tendo muito danado. Correria, gente, cai. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Tiririca, de São Paulo, votou sim. 197 votos. Deputado Valmir Pracidelli. Fora Dilma, fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha, fora Rede Globo, mentirosa e fica difamando pessoas. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. E venho dizer aqui, pelos militares das Forças Armadas que estão sendo sucateados há anos, pelos militares da segurança pública que estão morrendo todos os dias, pelos militares que estão agora inativos e pensionistas sem salário, fora Pezão, fora Dornelles, chega de corrupção, meu voto é sim! Glória a Deus! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor! Cabo Daciolo! Pátria amada, seu filho, o delegado Valdir, não foge à luta. Por ti, Goiânia, querida, por ti, Goiás, pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem, meu voto é sim! Fora Dilma, fora Lula, fora o PT! Delegado Valdir. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar. Meu sul e sudeste do Pará. Meu Tapajós amado. Minha querida nordeste do Pará. Toda a área metropolitana. Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Vladimir Costa. Acredito que a única forma de termos legitimidade a partir dessa crise é uma nova eleição presidencial, que é o que eu defendo. Nesse momento, eu não posso aceitar nem Dilma, nem Temer, muito menos o senhor Eduardo Cunha, que é acusado de ser ladrão. Por isso meu voto é não. Contra a ladroeira, contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Pelo Sérgio Moro, pelos evangélicos, pelo meu Brasil, pela minha família, sim! Takayama PSC do Paraná. Canalhas, canalhas, canalhas. Portanto, em homenagem a Tancredo Neves, absolutamente em defesa da democracia,
do Estado de Direito dos mais pobres, dos povos indígenas, quilombolas e pela reforma agrária, eu voto não. Pelo povo de São Paulo nas ruas com o espírito dos revolucionários de 32. Pelo respeito aos 59 milhões de votos contra o Estatuto do Desarmamento em 2005. Pelos militares de 64, hoje e sempre. Pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Eduardo e Lula e Dilma na cadeia! PSC. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Marcos Feliciano, PSC de São Paulo, votou sim. Deputado Sérgio Reis, do PRB. O presidente, a todos os presentes, eu acho que aqui, nesse plenário, não tem ninguém que conheça o Brasil como eu. 58 anos de carreira, em todas as cidades, todos os estados, recebido com muito carinho. Vi muitas coisas tristes. Falaram para mim, o que você vai fazer lá em Brasília? Eu vou dedicar 4 anos da minha vida ao meu povo. Hoje é um momento importante para mim, porque nós precisamos mudar esse estágio. Não é possível que nós tenhamos 10 milhões de desempregados, o povo morrendo nos hospitais e ninguém faz nada. Meu voto é sim pelo PRB. Sérgio Reis. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins em Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Deputado Glauber. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Bruno Araújo é o próximo que vai ser chamado ao microfone. É o último voto do total de votos que a oposição precisava para vencer a batalha do impeachment na Câmara. A imagem que a gente vê é de comemoração dos dois lados. Do lado esquerdo, dentro da Câmara dos Deputados, faltando um voto só, é a festa da oposição e dos manifestantes do lado direito, na Paulista, que também são favoráveis ao impeachment. Quanta honra! Por favor. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Tem gente que precisa.
Esse moço tá com mania crônica, uma doença de querer cortar minha palavra. Você podia me respeitar, meu senhor? A senhora tem que respeitar os outros. A senhora não chega aqui, não pensa que chega aqui e vai mandando os outros. O senhor tem que ter a educação e receber. Não, a senhora que não tá tendo. A senhora não tá tendo educação. A palavra a senhora não vai me amedrontar no grito, não. O senhor pode ser ele, mas não é dois, em não. mim, não. Pedaladas é assim. Eu, presidente da República, tenho bancos para servir aos brasileiros e não a mim. Eu chego para um desses bancos, Caixa Econômica Federal, e digo: olha, 2014 é ano de eleição. Pague as minhas contas. O Lula, Dona Dilma e sua quadrilha. Quem está presidindo é o senhor ou esse menino aqui? Você não, eu lhe respeito, eu chamo menino, eu vou chamar de velho, você é mais novo que eu? E eu sou um menino também? Mentira não. Não me chame de mentiroso. Não me chame de mentiroso. Não me chame de mentiroso. Estão treinando. Eu dou a palavra para ela, depois o senhor me devolve. Não, vamos observar a ordem. Vossa Excelência está com a palavra. Darei a palavra depois, pela ordem, a Vossa Excelência. Todas as afirmações aqui devem ser provadas. Estou cansada de ouvir aqui que nós estamos preparando filme para presidente da República, que nós falamos aqui porque queremos aparecer na TV Senado. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse. Que é isso? E você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores. Cidadãs e cidadãos de meu amado Brasil. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha democracia. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Combate à corrupção. É notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. Golpe. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Decretos de suplementação orçamentária. Ao editar esses decretos de crédito suplementar, agi em conformidade plena com a legislação vigente. Em nenhum desses atos, o Congresso Nacional foi desrespeitado. Somente depois que assinei esses decretos é que o Tribunal de Contas da União mudou a posição que sempre teve a respeito da matéria. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam às demandas da população, às demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001? Plano Safra. A execução do Plano Safra é regida por uma lei de 1992, que atribui ao Ministério da Fazenda a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Primeiro, o discurso foi muito fraco, né? Ela é uma péssima oradora, trouxe tudo escrito, dessa vez não tinha teleprompter para ela fingir que não estava lendo, e ela cria o anticlímax, né? Ela não consegue transformar esse libelo, que podia ser uma espécie de libelo acusatório dela em relação aos senadores e tal, e fazer um texto bem
bem escrito, tal. O texto é muito fraco. Ela começou a ler esse discurso, foi mais um discurso aos 9h53. Em vários momentos, o que permeou o discurso é que a luta dela contra a ditadura continua até hoje. Ou seja, ela foi torturada no pau de arara pela ditadura e agora é torturada pela Constituição. Isso é uma farsa. Essa é uma das questões que permeia o discurso inteiro. É uma mentira. Ou seja, de um lado é importante sempre destacar que quem participou da luta armada queria uma ditadura do proletariado no Brasil. Não queria democracia, como ela falou diversas vezes. Isso é uma falácia. Queria uma ditadura ou de viés soviético, chinês ou cubano. Agora, isso significa que a repressão por parte do Estado deveria ter violado os direitos humanos? Não, em absoluto. Portanto, não é nem mocinho nem bandido, não estamos trabalhando com isso. Mas é uma mentira histórica que ela reforça, é uma falácia muito grave daqueles que agiram naquele momento histórico, por tabela fortalecendo até o aparelho de tortura. Então, diversas vezes ela fez uma comparação entre o momento arbitrário do arbítrio, o momento que vigorava naquele momento a emenda constitucional número 1 de 69 com a Constituição Democrática de 1988. Portanto, isso é uma falácia, isso é um absurdo tal. Várias vezes ela citou, eu anotei quase que textualmente, que ela lutou por uma sociedade democrática. Mentira. Ela lutou pela ditadura do proletariado tal. E que ela continua resistindo como no passado. E que antes ela foi agredida pelas armas da ditadura. E agora, expressões dela, pela retórica jurídica. Perceba que ela não dissocia, isso é muito importante, é uma questão fundamental no discurso, os dois momentos históricos, o final dos anos 60 no Brasil e o 2016. Para ela é a mesma coisa. Veja a que ponto chegou essa senhora desequilibrada. Ela compara o momento de arbítrio ao momento de pleno vigência da Constituição, das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito. Para ela é tudo a mesma coisa, o que mostra que ela não compreendeu nunca o momento histórico em que ela vive. Ela insistiu nisso diversas vezes. Aí, em certo momento, ela começa a atacar os senadores, dizendo que muitos que foram seus ex-ministros, não fala diretamente, mas insinua, eles agora estão negociando benesses e por isso que passaram para o outro lado. Nesse início do discurso, ela estava tentando se emocionar, mas ela é uma péssima oradora, mas uma péssima oradora tal. Citou outra vez a luta armada, né? Comparou o que ocorreu no Brasil à América Latina, em que a destituição é uma nova forma de golpe, o que é um verdadeiro absurdo. Ela resolveu fazer um apanhado histórico desastroso, citou a República do Gamilhão e o suicídio de Vargas. Não dá pra gente falar agora, teria de explicar o que foi esses fatos. Não há nenhuma comparação entre 1954 e 2016, que se comparar a JK. Citou Jango, falou que o Jango superou o golpe do parlamentarismo. Jango aceitou o parlamentarismo, né, e tomou posse no dia 7 de setembro de 1961, portanto o que ela está dizendo é um verdadeiro absurdo, né? Diz que toda a conspiração contra o governo dela foi por interesses feridos, insistiu muito nisso, né? Que as acusações são meros pretextos, né? E citou pela primeira vez a palavra golpe às 10h05. Portanto, quando já tinha 12 minutos do discurso, pela primeira vez ela usa a expressão golpe, que vai repetir a posteriori, né? Em que ela fala que é um golpe daqueles que querem chegar indiretamente à presidência da República. Evidentemente, a referência é a Michel Temer, que nunca foi citado nominalmente e tal. E aproveitou aí para fazer uns ataques violentos ao governo Temer, que ele dispensou as mulheres, dispensou os negros, rompeu as conquistas. Aí ela começa, e aí às 10h07, ela chora, mas ela chora fora de hora. O choro não foi correto. Quer dizer, ela é tão ruim no campo da oratória, da retórica e da fala, que ela foi chorar no momento que não tinha, inclusive. Ela podia ter chorado quando falou em tortura. Aí seria o momento correto para chorar. Ela nem ensaiou direto. Faz falta o João Santana. Aonde está o João Santana? O ouvinte da Jovem Pan vai perguntar. Está preso, porque ele é tão criminoso como Dilma Rousseff e tal. Ela começa a apresentar um amplo relatório das suas ações. E fala sem nenhum entusiasmo. Ela não tem pegada no discurso. Fala, repete. E aí às 10h14 achou o Eduardo Cunha.
Aí começou os ataques, então, a Eduardo Cunha e tal. Às 10h16, aparece o Chico Buarque. Eu queria saber por que a TV Senado, por que ela selecionou 3 imagens da TV Senado. Eu queria que a TV Senado me explicasse. Apareceu 3 imagens, fora da Dilma. Chico e Lula, queria saber qual a razão que apareceu. Apareceu o José Eduardo Cardoso em outro momento, e há uma terceira que eu notei aqui que eu vou ver, que eu queria saber por quê. Qual a razão que escolheu aquelas imagens? Nós estamos comunicando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Na Ucrânia pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, furacão não. Em Fukushima, como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa. Que Mato Grosso sempre vai me lembrar. Vocês me desculpem, Mato Grosso do Sul. Por que nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sun-taek. I'd like to use the opportunity to thank you all, and please join me in singing happy birthday to Mr. Ban Ki-moon, since it will be his birthday tomorrow. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos. Nós somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco do tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 850 mil, que é a Índia.
50 milhões, obrigado. Estão ótimos hoje. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. Do Sandor Marai. O livro chama As Bravas. Isso mesmo, As Bravas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu consigo ler. Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação de... Está perdida há muito mais tempo. E porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Tá? Porque eu vinha... Da sua participação no programa. Olha, foi um debate bastante renhido, né? Todos os dois candidatos apresentaram as suas propostas. De urbana, eu não tô me... Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não. Vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Sim, a presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão. Ou açúcar. A senhora está se sentindo... Bom, eu preciso repassar para lá. Só vou repassar para lá. Marcelo, por favor, com você. Candidata, nós estamos no ar de novo. A senhora me disse que teve uma queda de pressão. Foi, querido. Eu tive uma queda de pressão. Acredito que é óbvio que um debate ele é sempre exige muito da gente. Então, foi isso. Agora eu consigo concluir a minha entrevista com você.